pessoal, tudo bom? Eu sou a Silvana Todeschini, a artesã por trás aqui desse canal, Artsil Tricô e Crochê. E hoje eu tô trazendo para vocês um colete em crochê, este colete aqui, ó, com o fio Prisma da Círculo, onde vai brincando com a troca de cores, tá? Essas cores todas fazem parte de um único novelo. Vou deixar algumas fotos, um videozinho aí para você ver como que veste, como que essa peça fica no corpo. E a gente já vai dar início, então, ao passo a passo. Ela é muito fácil, muito simples de fazer. Você vai precisar da medida da largura e do comprimento apenas. E depois a gente vai brincar com os pontos. E a modelagem dela, mais básica, é impossível, tá? Então, vamos lá para a listinha de materiais e para o passo a passo. Bem, então, para fazer esse colete, este aqui especificamente, ele veste um G e GG, tá? Ele é bem grande e ele ficou bem comprido. Esse eu usei 2 novelos e meio do fio Prisma. Sobrou para mim do terceiro novelo tudo isso aqui, tá? Eu trabalhei com 2 cabos juntos. Podem ver que ele fica bem mais grossinho do que quando a gente trabalha com um cabo só. Ele já é composto por 4 cabos, como eu posso mostrar aqui para vocês. Ó, ele já é composto por 4 fiozinhos bem fininho. Isso faz parte da composição do novelo. E eu usei 2 novelos, eu teci com 2 novelos de uma única vez. Então, eu fiquei aqui com 8 cabos desse aqui, ó, com 8 fiozinhos desse aqui. E ficou nessa composição de cores. Os 2 primeiros a gente trabalha com 2 novelos, e o último eu comecei com um novelo só, então eu pego de dentro e o fio de fora e consegui trabalhar para tecer esta parte final aqui, ó, onde teve esta junção das cores, tá? Então, aqui elas ficam definidas, vai juntando aos poucos, começa aqui bem clarinho. Eu não tenho mais o novelo fechado para mostrar para vocês dessa cor, mas eu tenho aqui este novelo fechadinho, onde eu posso mostrar para vocês que aqui dentro ele começa mais clarinho e depois ele vai mudando as cores. Então, a gente vai usar isso aqui, ó, 2 cabos, ele já vem com esse easy pull para facilitar a retirada do fio aqui de dentro, ó, fica bem fácil, tá? E a gente vai trabalhar, então, aqui com 2 cabos, tá? Quando eu digo 2 cabos, é que vocês vão colocar um novelinho do lado do outro e vão pegar aqui, ó, do meio e vão começar a trabalhar com esses 2 cabos. Como o enovelamento deles é igual para todas as cores, então, você, quando começa do meio, você vai estar trabalhando com as mesmas cores, tanto de um novelo quanto do outro, tá? Você não vai ficar misturando as cores, ele vai seguir a mesma ordem. Então, a distribuição das cores vai ser a mesma, como se você estivesse trabalhando com apenas um novelo. Apenas no final, onde a gente usou o terceiro novelo, que aí sim eu começo aqui do meio e tiro o rótulo e começo e pego a ponta que finaliza o novelo, aí sim a gente mistura essas 2 cores, que é essa composição que deu aqui, tá? Essa cor aqui, gente, é a cor de número 9827, 9827. Trabalhei com agulha de crochê número 4 milímetros. E vocês vão precisar de uma fita métrica para tirar as medidas, tá? Então, para tamanho GG, G e GG, 2 novelos e meio. Para tamanho P e M, provavelmente você vai precisar apenas de 2 novelos do fio Prisma, ok? Então, vamos lá. A modelagem dessa peça, ela é muito básica, muito simples, tá? Então, a primeira medida que você vai precisar é aqui, ó, da parte das costas, tá? De um ombro a outro, tá? Então, você vai tirar essa medida aqui, reta, de um ombro ao outro, porque na parte da frente vai ser a mesma medida. E nós vamos trabalhar ele em carreiras de ida e volta no tamanho completo da peça. Então, essa é a parte das costas.
Aí, você vai tirar aqui a altura que você quer, a medida da altura, tá? E a parte das costas, ela vai ser isso aqui, ó, um retângulo com a medida de um ombro ao outro e a medida da altura. A parte da frente vai ser igualzinha. A única coisa que nós vamos parar quando a gente chegar aqui, ó, na altura das mangas, a gente vai iniciar pela abertura da frente, tá? A frente, ela vai ser isso aqui cortado ao meio. Tá? Não tem, é a mesma medida dividido ao meio. Então, nós vamos trabalhar primeiro a parte da frente. Quando chegar na altura da cava, a gente vai fazer uma abertura para cava, tá? Vai trabalhar em carreiras de ida e volta, mas vai deixar o espaço para cava. Vai trabalhar toda a parte das costas até chegar na outra cava, onde vamos deixar a mesma medida e finalizar a parte da frente, tá? Vai ser também na mesma medida. Então, vamos supor que aqui você tenha 60 centímetros nas costas, você vai trabalhar 30 centímetros, separa o espaço da cava, trabalha os 60 centímetros e volta trabalhando os 30 centímetros depois de separar o espaço aqui da outra cava. E no comprimento, são as correntinhas que vão definir o comprimento. Nós vamos intercalar os pontos, tá? Aqui nós usamos o ponto redinha normal, ó, na parte da frente, onde a gente intercala grupinhos de pontos altos e correntinhas. E aqui a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha, para dar esse efeito aqui. Olha que lindo que fica. É uma coisa super simples, mas dá um efeito de ponto trabalhado. E entre uma divisão e outra, onde a gente troca os pontos, nós vamos trabalhar carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto, simples assim, tá? Aqui a abertura da cava, que eu falei para vocês, tá? Que a gente vai deixar uma dessas estruturas, uma dessas divisões de pontos pra cava, que vai ficar embaixo do braço, e só, tá? Aí, depois é só costurar aqui, que a gente vai costurar, inclusive, com a própria agulha de crochê, costura os ombros. E serão apenas essas duas costuras que nós vamos fazer, a costura dos dois ombros, tá? Deixando uma parte aqui que será como se fosse uma golinha na parte da frente, mas a medida é a mesma, ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma amostra aqui e eu vou mostrando na peça para vocês como tá ficando. Então, como eu disse, nós vamos trabalhar com 2 novelos ao mesmo tempo. Para a amostra, eu vou usar esse novelo aqui, tá? Aí, você vai dispensar, né, o easy pull e vai começar a trabalhar as correntinhas, tá? Então, coloca os dois juntinhos, ele sai com facilidade, ó, eu tô puxando com bastante facilidade, e aí você vai começar a trabalhar as correntinhas, tá? Vou trabalhar aqui uma amostra de 15 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16. Eu vou colocar 16 correntinhas, porque as correntinhas, elas precisam ser em número par, tá? Então, você quer um comprimento, por exemplo, você quer um comprimento de 40 centímetros do seu colete. Ele pode ser tanto até o joelho, quanto até a metade do quadril, um pouco menor, um coletinho que fica logo acima da linha da cintura. Você pode fazer ele no comprimento que você quiser. Então, você faz as correntinhas e usa a sua fita métrica para medir, tá? Então, eu preciso aqui na nossa amostrinha pequenininha, eu preciso de 8 centímetros. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. 8 centímetros. Então, eu preciso de 8 centímetros, eu não vou esticar, tá? Eu vou deixar bem tranquilinho, bem levinha. E aí, sim, eu vou medir. Então, eu preciso de 8 centímetros, já deu aqui meus 8 centímetros com 16 correntinhas. Você precisa de 30, faça correntinhas e vá usando a fita métrica para saber a altura que você quer do seu colete, ok? Sempre finalizando com o número par. Na primeira carreira, que é a parte, ó, da lateral, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, como tem... não tem direito ao avesso, então ela pode ser tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda, não tem problema, mas vai ser a parte da abertura da frente aqui. E a gente vai trabalhar, então, 1, 2, 3 correntinhas e vai trabalhar aqui ponto sobre ponto, tá? Então, você vai trabalhar uma carreira inteira
de ponto alto, tá? Para cada elo dessa correntinha, um ponto alto. Se você fez aí 60 correntinhas, você vai ter que fazer, então, 60 pontos altos, tá? Ponto alto simples. Terminei, então, de fazer toda os meus pontos altos, eu vou trabalhar aqui, ó, sempre, tá? Tanto no início da peça, da carreira, quanto no final da carreira, você vai trabalhar 4 pontos altos. Então, sobe 3 correntinhas e trabalha mais 3 pontos altos em sequência. Independente do ponto que você estiver trabalhando aqui no meio, você sempre fará 4 pontos altos, que é para formar a barrinha da lateral, tá? Porque, ó, nós estamos trabalhando aqui no sentido do comprimento. Então, esta parte aqui vai ficar com a barrinha da parte de baixo e da parte de cima do nosso coletinho. Então, trabalha os 4. Aqui, nós vamos iniciar com 2 correntinhas, pula 1, 2 pontos de base, trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas, 1, 2, 2 pontos altos. E isso pode acontecer, o que vai acontecer aqui agora, vai acontecer com você também, independente do tamanho que você escolheu. Em alguma hora isso vai acontecer, tá? Em alguma troca de ponto. Que é, fiz os 2 pontos altos e já sobrou só os 4 últimos pontos para eu trabalhar aqui, da barrinha que eu falei que tem que ficar no início e no final. Você trabalha, tá? Não faz as 2 correntinhas, trabalha esses 2 pontos altos. Então, pode acontecer em alguma carreira de você ficar aqui com um total de 6 pontos altos em sequência. Não mais do que isso, tá? Então, aqui ficou 6 pontos altos em sequência. Vou virar o meu trabalho e agora, nessa primeira etapa, eu só vou repetir a carreira. Então, ponto sobre ponto. Não vou fazer todas as carreiras aqui, porque não tem necessidade, mas eu vou mostrar para vocês na peça pronta, tá? Ó, ponto sobre ponto. Que aqui a gente vai ficar, então, com aquela composição de ponto alto sobre ponto alto, correntinhas, onde temos correntinhas. Trabalho os pontos sobre pontos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Tá? Vai ficar repetindo a carreira até completar toda a carreirinha. Na nossa amostra, ela é bem pequenininha, não tem necessidade de repetir, tá? Ok. Finalizou a carreira, vai voltar fazendo a mesma coisa. Então, nós estamos nesta parte aqui, ó, da nossa blusa, tá? Que é, fizemos a primeira carreira de pontos altos e eu vou repetir esta carreira que acabamos de fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? 5 vezes para formar o primeiro desenho aqui. Depois, trabalho já aqui na sequência uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu vou pegar a minha pecinha e vou só trabalhar ponto sobre ponto. Até aonde eu tenho as 2 correntinhas. Tá? Ó, 1, 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Tá? Ó, 2 pontos altos. E ponto sobre ponto. Então, eu vou voltar a ter a mesma quantidade de pontos que eu tinha aqui, tá? Até finalizar toda a carreira. Finalizou a carreira, agora a gente vai voltar trabalhando o outro pontinho, tá? Que vai ser sempre essa troca de pontos que nós vamos fazer. Então, eu vou trabalhar as 3 correntinhas, trabalho os meus 4 primeiros pontos aqui iniciais. Então, essas 3 correntinhas e mais 3 pontos altos, para ficar com a minha barrinha de 4, tá? E agora, a gente vai intercalar os pontos. Então, ó, 2 correntinhas, 1, 2, trabalho 2 pontos altos.
2 pontos altos, 2 correntinhas, 1, 2, 2 pontos altos. Aconteceu a mesma coisa, vai acontecer com você também, tá? Principalmente nesta composição de pontos aqui, tá? Isso aqui de ficar faltando só os 4 e você ter que fazer 6 pontos altos em sequência, tá? Fez os 6 pontos altos, virou o trabalhinho, trabalha agora 3 correntinhas. Agora sim, ó, você vai trabalhar apenas os 3 pontos altos que faltam, porque esses dois que a gente fez aqui da carreira anterior, eles fazem parte da composição dos pontos e eles vão ser intercalados agora. Então, eu vou trabalhar as 2 correntinhas, pulo esses dois para poder trabalhar os meus 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas que eu pulei. Tá? A mesma coisa aqui do outro lado, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas que eu trabalhei. Ó, agora aqui ficou do mesmo jeito que ficou aqui. Pode acontecer? Não, vai acontecer, porque como você vai intercalar, quando você chegar ao final da carreira, você vai ter apenas os 4 pontos para trabalhar em sequência. Então, vai ficar 6 pontos em sequência, tanto de um lado, intercalando, né? Vai ser, tá sempre invertido. Uma hora fica para baixo, outra hora fica para a parte de cima do colete, tá? E são esses 2 pontos apenas que nós vamos usar no colete inteiro, tá? Então, a peça inteira nós vamos trabalhar essas 2 composições de pontos. Ora trabalhando ponto sobre ponto, ora intercalando os 2 pontos altos dentro dos 2 quadradinhos. E ora os 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos. Desta forma aqui, tá? Então, como que eu fiz aqui? Olha só. Aqui a gente já tem. E a mesma quantidade de carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sempre de 5 em 5 carreiras. A cada 5 carreiras, eu trabalho uma carreira inteira de pontos altos, ponto sobre ponto, e intercalo a carreira. Aqui, na parte da frente, somente, eu trabalhei 2 vezes essa troca de pontos, tá vendo? Essa composição de ficar entre um espacinho e outro, para ficar esses quadradinhos de pontos altos e correntinhas, tanto na parte da frente da esquerda, quanto na parte da frente da direita. Como aqui finalizamos com esta carreira, tá? Eu tava na troca, finalizamos com a carreira de ponto sobre ponto, eu trabalhei 2 carreiras iguais aqui, tá? Que é para quando fechar o colete, você vai ficar com esta aqui no meio, intercalando com as outras 2, tá? Ele vai ficar na mesma sequência, ok? Então, vai trabalhar mais, ó, 1, 2, 3. Serão 3 grupos de trocas de pontos. Quando chegar aqui, ó, no terceiro grupo, isso vai depender da medida que você vai tirar, tá? Se você estiver fazendo no tamanho P e um M, provavelmente você vai trabalhar 2 trocas e já vai ter que fazer nessa terceira a separação para cava, para ele ficar menor, tá? Como esse é um G em GG, um G e GG, eu fiz ele em 3 trocas de pontos, tá? Ó, então, fiz primeiro ponto sobre ponto, segunda intercalando, terceira intercalando. E aqui, quando chegamos na altura da manga, você vai trabalhar a carreira inteira de ponto alto para fazer a separação, tá? Ó, inteira. E a próxima carreira, nós vamos trabalhar só até a altura da cava. Então, essa medida da cava, você define se você quer que fique bem grande ou se você quer que ela fique menorzinha, tá? Então, você vai definir aqui qual tamanho que você quer, tá bom? Eu gosto que fique bem ampla, tá? Bastante, bem grande. Mas, ó, eu deixei aqui de intervalo, deixa eu contar para vocês quantos pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 40 pontos, tá? Eu deixei 40 pontos pro tamanho G e GG pra cava. Você pode deixar pro tamanho P e M, você pode deixar bem menos, você pode deixar apenas 30 pontos aqui pra abertura, tá? E trabalhar esta parte aqui, como a gente vai ver, de carreiras de ida e volta, da mesma forma que você vem trabalhando. Mais, né? Deixar ela mais na altura do comprimento. Até porque você vai estar fazendo um comprimento menor também, tá? Para fazer a manga, como eu disse. Então, você vai estar trabalhando lá em carreiras de ida e de volta você vai estar com um retângulo igual, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, não faz, você não tem que se preocupar se você tá do lado certo aqui, tá? Ou não, para fazer a abertura da manga. Então, você vai vir aqui, vai trabalhar essa carreira que eu falei que vocês têm que trocar a composição de pontos, tá? Então, vamos voltar aqui para outra carreira de pontinhos. Vai trabalhar os 4 pontos, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, vai trabalhar ela inteirinha, tá? Então, esta parte aqui você vai trabalhar inteira, de uma ponta até a outra, para formar a manga, porque quando você faz essa carreira inteira de pontos altos, você já faz o acabamento da cava, ok? Então, trabalha todinha ela. Então, ó, trabalhei toda, cheguei aqui onde eu vou fazer a divisão da minha manga. Então, eu vou trabalhar agora esta carreira aqui até a altura que eu vou precisar deixar para fazer a manga. Lembrando que, como aqui é uma amostra pequenininha, a gente não vai conseguir brincar muito com os pontos, mas eu vou deixar uma cava menor só para poder mostrar para vocês e eu vou fazer o desenho ali no papel para vocês entenderem como que vai ficar a peça aberta antes de costurar, tá? Então, vai fazer os 4 pontinhos. Aqui, a gente vai repetir, então, essa carreira aqui, tá? Que é a última que tá faltando, ó, 1, 2, pulou, faço ponto sobre ponto. E aí, vou repetindo, correntinha, ponto sobre ponto, correntinha, ponto sobre ponto, até chegar na altura que eu quero deixar reservada para minha cava. Vamos supor que eu vou deixar reservado para minha cava esses 6 pontos aqui, tá? Já cheguei no final da carreira e vou deixar esses 6 pontos reservados. Eu preciso fazer aqui esses 4 pontos, tá? Para fazer a barrinha da cava. Então, quando você finalizar a carreira, independente se você parou nas correntinhas ou se você parou nos pontos altos, você tem que fazer os 4 pontos altos de barrinha, tá? Então, pode ser que nesta carreira fique 4, ou pode ser que fique os 6, como tem ficado aqui na outra execução, tá? Aí, eu já vou deixar esse espaço aqui, então, para minha cava, tá? Vai voltar, vai virar o trabalho, vai fazer todas as 5 carreiras que você precisa, tá? Normalmente. Então, vai trabalhar ponto sobre ponto. Como aqui a gente tá trabalhando os pontos sobre pontos, estou nesta fase de pontos, mas poderia estar nessa aqui também, então, vai depender em qual fase você tá, de troca, você vai repetir o trabalho, tá? Vai fazer os 4 pontinhos, faz as 2 correntinhas, trabalha 2 pontos, como vem fazendo até agora em todas as etapas, tá? A gente vai fazer de conta que eu já repeti os pontos, eu quero só mostrar para vocês que a gente já vai fazendo o acabamento, já vai fazendo as barrinhas, tanto aqui, ó, da lateral, quanto aqui, da parte que fica debaixo do braço, você já vai executando tudo de uma vez só, tá? Vai voltar, e aí, vamos fazer de conta aqui, então, que esta vai ser a nossa última carreira. Então, você vai trabalhar 5 carreiras, tá? Igualzinho a gente fez aqui, ó. Esta parte aqui que a gente tá trabalhando, da cava, ó. Então, nós fizemos esta carreira inteira, que vai no comprimento completo da peça, e aí vai trabalhar 5 carreiras de abertura aqui embaixo do braço, tá? Esta parte aqui que a gente tá trabalhando. E aí, ao finalizar as 5 carreiras, você vai fazer de novo uma carreira de ponto alto sobre ponto alto, para ficar com o acabamento aqui, ó, da peça já prontinho, tá bom?
Então, volto a trabalhar os meus pontos sobre pontos, tá? Então, vamos supor que essa já é a minha quinta carreira da abertura da cava. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto, que é esta a execução dos pontos que eu estou fazendo. Ponto sobre ponto. Aí, agora, eu tô na quinta, tá? Vocês estão fazendo aí a quinta carreira. Nós vamos precisar complementar para poder voltar nessa carreira já fazendo a barrinha lateral aqui. Então, você deixou 20 pontos para sua manga do lado de cá, deixou reservado sem fazer 20 pontos, você vai fazer 20 correntinhas. Por exemplo, aqui eu deixei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu preciso fazer as 6 correntinhas, ó, 3, 4, 5, 6, que é para quando eu fechar aqui, eu já tenho a minha cava pronta, ó. Tá? E aí, já faço esta lateral aqui de ponto sobre ponto. Então, eu vou voltar, faço as 3 correntinhas para fazer a minha viradinha e venho 1, 2, 3, 4. No quinto elo desta correntinha, trabalho um ponto alto e trabalho um ponto alto para cada elo dessa correntinha. No meu caso da amostrinha, eu só preciso fazer 6. Você vai ter que fazer 20 ou 30 pontos, dependendo do tamanho do colete que você está fazendo, tá? Então, ó, 4, 5 e 6. Volto a trabalhar ponto sobre ponto e vou voltar a ter, então, a mesma quantidade de pontos do início do nosso trabalho, tá? Ponto sobre ponto. E aí, gente, agora é só continuar brincando a cada 5 carreiras, trocando a forma como você vai fazer os pontos altos e as correntinhas, tá? Eu vou mostrar para vocês ali que no tamanho P, que no tamanho G e GG, a quantidade de vezes em que a gente trocou esses pontos, sempre de 5 em 5, sempre a cada 5 carreiras, intercalando uma carreira completa de ponto alto sobre ponto alto, tá? Ó, como essa que a gente tá fazendo aqui agora. Ó, ela vai ficar assim, com essa abertura, tá? Você vai ficar com a peça bem grande, com as duas aberturas, depois das costas, que é onde a gente fecha aqui e vai poder costurar o nosso ombro, tá? E do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Então, ó, na peça grande, como eu disse, no tamanho P e M, você vai fazer somente 2 trocas, tá? Então, você vai trabalhar uma carreira de ponto alto, 5 de pontos intercalando, uma carreira de ponto alto, 5 de pontos intercalando, ou já pode ir trocando. Eu aqui optei por repetir aqui 2 vezes. Na parte do ombro, da cava, você vai trabalhar 5 carreiras, da mesma forma que eu mostrei ali para vocês agora, tá? Então, ó, para tamanho G e GG, eu fiz 1, 2, 3 trocas na parte da frente, fiz a carreira do meio, que é a parte da cava, depois eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 na parte das costas, que é o dobro do que eu deixei aqui na parte da frente, tá? Então, se para P você fez 2 trocas, na parte das costas você vai precisar 4 trocas, sem contar a parte da cava, tá? Do outro lado, fiz as 6 carreiras. Chegou na minha cava de novo, ó, a mesma coisa, deixei a mesma quantidade de pontos e trabalhei da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Completei as carreiras, né, as outras 6 carreiras que ainda faltam, as 6 trocas de pontos que ainda faltam, né, são várias carreiras, não são 6 carreiras. São 6 trocas de pontos, né, de 5 carreiras cada, intercaladas pelos pontos altos. E aí, a peça vai estar finalizada. Então, você vai ter esse desenho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, quando você terminar a sua peça, ela vai estar aberta, ela vai estar com a mesma altura, tá? Aí, ela vem aqui, ó. Aqui vai estar do mesmo tanto. Vai fazer esse declive, que é a parte da manga. Vai pra parte das costas, faz esse declive da manga e volta para a parte da outra lateral. Você vai ter este desenho na sua peça completa, tá?
sempre intercalando as trocas de pontos e sempre trabalhando em carreiras de ida e volta no sentido do comprimento. É este desenho que você vai ter na sua mão. Aqui vai ser uma troca de pontos com os pontos altos nas laterais, como vocês viram ali, a troca de pontos com os pontos altos nas laterais. A mesma coisa desse outro lado, ponto alto para finalizar aqui, ponto alto para finalizar aqui do outro lado. E ponto alto na barrinha aqui embaixo, que são aqueles 4 pontos altos, e 4 pontos altos aqui em cima, onde nós vamos costurar, tá? Desse jeito que você vai ter a sua peça aí, tá? Aberta. Então, como eu falei já ali, antecipei, você vai trabalhar as 5 últimas carreiras com a troca de pontos e vai finalizar com uma carreira inteira de ponto alto, tá? Ó, que é esta carreira aqui, que é para ficar igual o início do trabalho. Finalizou, você vai costurar, tá? Então, eu vou terminar um pedacinho aqui só para mostrar como que a gente vai costurar esse ombro. Bem, então, quando você finalizar as 4 partes, você já fez as 2 aberturas da manga, que você coloca a parte das costas e as 2 partes da frente, você vai finalizar costurando aqui, tá? Então, ó, aqui eu já posso cortar, que eu vou mostrar pra vocês só como que ficou, tá? Aí, você vai escolher, eu quero que esse seja o meu lado direito. Olha pra sua peça e fala, eu quero este tá mais com cara de avesso, porque como é carreira ida e volta, às vezes fica um lado com mais carinha de avesso e outro não. Então, porque na verdade não tem, né, um avesso e um direito. Então, você olha, sei lá, o início do trabalho, se ele iniciou aqui pelo direito, no caso aqui, esse seria o nosso direito. Aí, você vai costurar a sua peça, tá? Então, você coloca aqui em cima, ombro com ombro, do lado que você vai considerar que é o avesso, e vai fazer pontos baixíssimos, ó, coloca ponto sobre ponto, com agulha de crochê mesmo, tá? Não precisa nem de agulha de costura. Essa peça, ela é muito fácil de fazer, essa modelagem é muito simples de fazer e veste super bem, fica super bonito no corpo, tá? E vai fazer, ó, pontos baixíssimos. Colocou um fiozinho, ponto baixíssimo, puxa a laçada, passa por dentro da laçada que tá na sua agulha, vai pro próximo ponto, coloca ponto sobre ponto, um pontinho conversando com o outro, puxa a laçada e puxa de uma vez só por dentro da laçada que tá na agulha. Você vai trabalhar aqui as cavas, o ombro, né, até a metade, tá? Você vai deixar metade da parte que você reservou para a parte da frente aberta para que você possa fazer essa viradinha aqui, ó, e ficar com essa golinha já pronta, tá? A peça que ela tá bem pequenininha, eu vou mostrar na grande para vocês. Costurei um ombro, não quero nem cortar o meu fio para fazer a próxima costura, eu venho aqui, ó, pela parte de dentro da peça, que seria a parte das costas, e vou conduzir o meu fio, como eu fiz até agora, costurando ali, ó, ponto sobre ponto, até chegar exatamente no mesmo local do outro lado, aonde eu parei de costurar aqui, tá? Então, vamos supor que cheguei no local, é só você pegar a parte onde está reservada a manga e fazer a costura novamente. E fazer o arremate. Quando você virar, a costurinha fica pro lado do avesso, e a sua cava, o seu ombro fica aqui, ó, perfeitinho, já prontinho. E aí, a peça está finalizada, gente. É muito fácil essa modelagem. O tempo que a gente perde aqui é só na execução mesmo, tá? Porque não precisa dividir pontos, não precisa nada. Você só vai fazendo e parando, né? Para de trabalhar e depois complementa só. Então, ó, aqui eu fiz a costura deixando a carreira de pontos altos e as minhas 5 carreiras que eu fiz do pontinho trabalhado aqui. Esse é o espaço que eu deixei para minha para minha gola, tá? E você vai fazer isso também com você. Se você fez só 2 trocas de pontos, você costura apenas uma e deixa a outra abertinha aqui para fazer a golinha, como vocês podem ver aí na foto e no videozinho que eu deixei para vocês, tá? Então, é isso, a peça é super simples, o efeito dela fica por conta do fio, que é maravilhoso.
né, essas trocas de cores maravilhosas. Então escolha uma cor que você gosta, aquela cor que você ama, e faz a sua peça. E ela rende bastante, porque a gente trabalha com 2 cabos, então ela fica mais grossinha e rende mais, né, a gente atinge o tamanho mais rapidamente e também, os pontos acabam rendendo mais, tá bom? Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Podem me procurar lá no Instagram, @artsil_, que eu também vou estar respondendo, vou estar auxiliando e ajudando vocês, tá bom? Obrigada mesmo pela presença. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau!